Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a presença dos irmãos aqui presente para mais um culto de doutrina do Ministério Cristão da Família. E você que está nos assistindo, graça e paz, que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. Eu te convido a adorarmos o Senhor e aprender mais do Deus Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo. Eu convido os irmãos a ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração, vamos agradecer por mais um dia. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Deus, eu quero te agradecer por cada família aqui presente, Senhor, por cada sacerdote, por cada sacerdotisa, por cada jovem, por cada criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, consagramos nossa vida a Ti, Senhor, e nós queremos mais de Ti. Nós queremos aprender mais do Espírito Santo, que é o Teu selo, Senhor. É o Deus vivo que habita dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua bondade. E começamos o culto de doutrina, Senhor Deus. O culto, Senhor Deus, que é direcionado ao Teu trono celestial. Nós queremos aprender, que o Senhor venha usar cada pessoa que vai estar aqui para trazer a Tua palavra. Não, Senhor Deus, o que nós queremos, mas o que nós precisamos, que é aprender mais do Teu Espírito Santo, que é o Teu poder absoluto, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 61. Isaías 61. As boas novas da salvação. Isaías profetizando. E lá na frente se cumpria com Jesus em Lucas. Depois que ele veio do deserto, ele entrou na sinagoga, abriu o livro e leu essa passagem aqui em Isaías. Em Atos se cumpre o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Graças a Deus. Quem achou, amém? Glória a Deus. Começamos. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A igreja. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros.
Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuirei o dobro e tereis perpétua alegria. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os vierem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. MCF, você é família bendita do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Passamos por louvor. Vamos adorar o Senhor. Graça e paz, irmãos. Mais um dia que o Senhor nos presenteia com esse momento tão especial, né? Em momentos especiais, às vezes dá vontade de repetir. E por isso nós estamos aqui toda quarta-feira, toda sexta. Em momentos especiais, às vezes até no nosso dia a dia, em experiências pessoais. Eu lembro muito bem que teve uma pregação e o irmão Valmir, ele citou que a pregação estava tão gostosa que deu vontade de aceitar Jesus novamente, ali no lugarzinho dele. E não só deu vontade, como ele fez. Ele citou, Senhor, eu lhe aceito como meu Salvador. E foi um momento especial para a vida dele, como existem outros momentos da própria irmã Thaís. Em um simples post do Instagram, ela citou que casaria novamente com seu esposo. E isso são momentos especiais na vida de cada um deles, né? Então, que o nosso momento especial com o Senhor também precisam ser vividos. Então, vamos viver esses momentos especiais, que não venha a ser único, mas que venha a ser para sempre, que venha a ser todos os dias das nossas vidas, que nós viemos conhecer o Senhor todos os dias. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento, o Senhor é uma fonte inesgotável de amor, e eu lhe garanto que todos os dias o Senhor tem algo novo para a sua vida. Então vamos viver essas experiências com o Senhor, com o seu Espírito Santo, e que venham a ser experiências além do além. Amém, irmãos? Vamos cantar ao Senhor nessa noite? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Se for o seu desejo, quero conhecer Jesus. Ele vai se revelar a você se você pedir. Quero conhecer o Senhor e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Se ele for seu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
graça. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga o nome do seu amado. Aplauda o mais belo entre milhares e milhares, o único Senhor de toda a terra. Aleluia! Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aleluia, porque o Senhor, Deus Criador, é o mais belo entre milhares e Ele é o seu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Jesus. E nós declararemos nessa noite a sua glória, o quanto Ele é digno de toda adoração. Declaramos? Declaramos tua santidade, nos rendemos aos teus pés. Nós vivemos pela tua graça, te adoramos pelo que tu és. Declaramos? Declaramos tua santidade, nos rendemos aos teus pés. Nós vivemos pela tua graça, te adoramos pelo que tu és. Pai bendito, Deus de glória, exaltamos teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória a ti. Olha o que Ele é! Poderoso Deus, o grande eu sou. Tu és o Criador.
aos teus pés. Nós vivemos pela tua graça, pelo que tu és. Pai bendito, Deus de glória, exaltamos teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória a ti. Poderoso Deus, o grande eu sou. Tu és o Criador do universo. As nações se prostrarão, declararão: Tu és Rei dos Reis. Poderoso Deus, o grande eu sou. Tu és o Criador do universo. As nações se prostrarão, declararão: Tu és Rei dos Reis. Exalte o Senhor de toda a terra, o Rei dos Reis, aquele que no terceiro dia ressuscitou e está entre nós, o Criador de toda a terra, o Criador de todo o mundo. Louve ao Senhor. Ele é santo. Santo é o Senhor, digno de louvor. Tua glória enche a terra, Sua glória enche o céu. Santo é o Senhor, digno de louvor. Sua glória enche a terra, Sua glória enche o céu. Santo é o Senhor, digno de louvor. Sua glória enche a terra, Sua glória enche o céu. Aí no seu lugar, poderoso, o grande eu sou. Tu és o Criador do universo. As nações se prostrarão, declararão: Tu és Rei dos Reis. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, meu irmão, por favor. Em nome de Jesus. E você sabe que o testemunho edifica a igreja. E aquele que tiver um testemunho, Enei. 2 testemunhos, pastor? 2 testemunhos, falta mais um. Está aberta aí a oportunidade. Quando tiver, só vir aqui na frente.
Graça e paz. Deus é bom, né? Eu gostaria aqui de realmente um testemunho de agradecimento. Antes de tudo, eu gostaria de ler aqui o Salmo 138, a partir do 7, que diz assim: Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. O que diz respeito de mim, Senhor, levará ao bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampara as obras de tuas mãos. Então, aqui eu gostaria de fazer um agradecimento a Deus. Nesse final de semana, aliás, no domingo, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei meia ruim, não dormi direito. Eu tenho um grande defeito comigo. Eu estou passando mal, eu tento ficar em pé, né? Mas eu não teria condições de estar aqui no domingo pela manhã, para a escola dominical, mas se eu vou, Senhor, porque eu quero te adorar. E fiquei por ali, muito mal, com muito sono, e uma moleza no meu corpo. E quando eu cheguei no supermercado com a Sara, quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu fui aferir minha pressão, estava 9/4. E a mamãe, o que tu tem? Eu disse, não, eu estou me sentindo muita dor de cabeça. Mas liguei, né? Muito sono, mas um sono imenso mesmo. Então, tomei um Dorflex, fiz tudo o que era para fazer, fui dormir. Dormi. À tarde, quando foi de noite, vim para a igreja, eu tinha decidido vir adorar o Senhor, a ceiar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos. Eu estava ali, depois que eu subi, desci aqui, começou a me dar de novo. Eu desci, né, fiquei ali embaixo, muito ruim, com vontade de vomitar, muito ruim, tonta. Aí depois a Cris foi lá comigo, aí disse, o que é que tu tem? Eu disse, eu não estou bem, eu estou sentindo que a minha pressão está baixa. Meus pés estavam muito gelados, eu estava com muito enjoo mesmo, e estava suando muito. Aí ficou a Charlinha ali comigo, aí desceu a Luísa. E a Luísa fez um teste lá, pelo que é o teste que ela fez, realmente eu estava com pressão baixa. Aí a Cris disse, não, ele vai para casa. Eu disse, não vou não, eu vou ceiar. Porque eu não vou deixar pela metade a minha adoração ao Senhor. Vim para cá, ceiei, eu não estava muito bem. Ela queria me levar em casa, fui para casa muito ruim mesmo. Cheguei lá em casa, pedi a minha pressão. Lá estava 8/4 de novo. Aí me saiu, eu tinha colocado sal aqui na minha boca, aqui, 2 vezes aqui embaixo com as meninas, coloquei lá na mamãe. E quando eu cheguei de novo, a minha pressão estava baixa. Aí fiquei por ali, a Sara por ali, só eu e ela, né? Aí a Sara disse, volta, não quer ir para o socorro? Eu disse, mas como é que eu vou para o socorro se eu vou dirigindo? Como é que eu vou? Então eu vou ficar aqui mesmo. Fiquei por ali aguentando. Dormi. Quando foi segunda-feira, fui trabalhar, me sentindo mal. Quando eu cheguei lá, minha pressão estava 7/3. A enfermeira foi lá, pediu minha pressão. Mas aí tu não quer ir embora? Eu disse, não, eu vou ficar aqui. Aí botaram o sal na minha boca, aí melhorou. Depois de novo, aí o médico, a gente trabalha com o médico lá, quando ele foi ver meu pulso estava muito fraco. Ele disse, eu não estou sentindo teu pulso, né? Isso é legal, né? Tu quer ir para o socorro? Eu digo, não vou não, vou ficar aqui. Porque eu sabia que Deus estava cuidando de mim, né? Problemas hormonais, e sempre eu sinto muito isso quando eu venho para a escola dominical. Eu disse, é seta. E a seta, a gente só vence orando, adorando a Deus. Né? Aí, com sono, porque depois eu vim saber que a gente, quando está com a pressão baixa, de hipótese nenhuma pode dormir, porque você pode infartar. Eles todo tempo, nem não dorme. Eu lá sentada, ele me deu remédio. Enfim, vim para casa, quando foi de noite, eu fui obrigada a comprar um aparelho lá, minha pressão estava de novo baixa. Peguei, comi 2 azeitonas, espera lá que eu vou já comer azeitona. Comi azeitona e ela subiu, né? Mas enfim, eu estou aqui para agradecer a Deus, sabe, irmão? Porque a gente, quando eu estou namorando o Senhor, quando a gente se dispõe realmente a adorar o Senhor em espírito e em verdade, as lutas virão, eu sei que virão, para tentar te impedir, né? Para tentar tirar o foco de você. Eu sei que a gente tem que ter cuidado com a saúde, mas eu sou muito teimosa, eu não gosto, apesar de ser da saúde, de cuidar, porque eu tenho assim esse dom de cuidar das pessoas. Eu vim a esse mundo para servir as pessoas, né? E quem cuida de mim é o Senhor. Ele tem cuidado de mim,
Ele tem me dado uma intercessora que eu sei que ontem eu melhorei, porque ela orou muito por mim, a Sara orou muito por mim, que ela fica, volta, tá melhor. Mas assim, Deus, eu não quero parar de te adorar. Eu vim hoje, quando eu estava ali, começou a me dar de novo, né? Vou fazer exame de sangue, eu sou muito resistente em relação a estar em médico, a estar fazendo exame, eu sou muito resistente a isso. Deus tem que me curar disso, mas eu louvo a Deus, porque eu sei que na manhã de segunda-feira lá, Ele me deu o livramento, por a questão do meu pulso estava muito fraco mesmo, muito fraca. As minhas semente estão muito amarela, está muito abatida, vai fluindo sangue, né? Mas depois eu fiquei bem com a graça de Deus. Eu quero louvar a Deus pelo cuidado, a misericórdia dEle, que tem sido imensa na minha vida. Deus tem me sustentado todos os dias. Deus tem me dado graça todos os dias, para que eu possa chegar até naquele último dia e dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu louvo a Deus pela sua graça, por algumas pessoas que oraram por mim, que Deus venha retribuir em bênção sem medida sobre a vida de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais alguém quer testemunhar o que Deus fez na sua vida? Eu creio que cada um de nós temos. Cada um de nós temos que testemunhar o que o Senhor fez de grandiosidade na vida de cada um de nós, na nossa família, nos nossos filhos. Eu agradeço a Deus por eu estar aqui. Eu agradeço a Deus por estar aqui, adorando, louvando, exaltando o Senhor. Sem palavras de falar para meu Deus, a única palavra que eu tenho de falar é Jesus, eu te amo. Muito obrigado. Vem, Tarinha. Graças a Paz. Boa noite. É bem rápido. Acho que um mês atrás eu realizei uma prova para o vestibular. E eu só quero agradecer a Deus porque em todo o momento que eu estive estudando, Ele esteve comigo. E também quero agradecer as pessoas que me ajudaram de alguma forma, que oraram por mim e sempre me apoiam. Obrigada. Eu amo ser igreja com vocês. E Deus seja louvado. Eu peço para a igreja ficar de pé. Eu tenho falado com a pastora hoje à tarde e ela está bastante gripada. E vamos orar. Vamos orar pela vida da nossa mãe espiritual, para a nossa pastora. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso, com seu Espírito Santo, que é o seu poder, restaure a sua saúde em nome de Jesus. Amém? Eu peço para vocês direcionar suas mãos para os céus, para o trono do Senhor, antecedendo pela vida da pastora Socorro. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra diz que teu poder opera na vida de cada um de nós. E por isso a tua igreja antecede, Senhor Deus, pela vida da nossa pastora, pela vida da pastora Socorro. Que o Senhor restaure, Pai amado, Pai querido, a sua saúde. E que, Senhor Deus Todo-Poderoso, caia tudo por terra essa enfermidade. E que ela seja curada no nome santo de Jesus. Pai, a tua igreja clama, a tua igreja intercede, a tua igreja ora. E o Senhor, Pai amado, Pai querido, conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E eu creio, Senhor Deus Todo-Poderoso, clamamos a Ti pela restauração da nossa pastora. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Thaís? Graça e paz, irmãos. Amém? Jonilson pediu para eu orar pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. Então você vai colocar na sua mão e consagrar ao Senhor. Nós vamos juntos, né? Na verdade, fazer isso. E agradecer a Ele por todo o sustento. Todas as bênçãos de todos os formatos têm chegado às nossas mãos. Amém? Você é abençoado. Você pode dizer, eu sou abençoado. Senhor, nós somos sim abençoados pelo Senhor. O Senhor tem aberto as janelas dos céus. Essa palavra, Senhor, como ela tem se cumprido nos nossos dias.
E bênçãos sem medidas têm sido derramadas sobre a nossa casa, sobre essa igreja, sobre a nossa família, sobre todo o povo de Deus e todas as pessoas em qualquer lugar onde estiverem. Nós queremos nesse momento consagrar ao Senhor a nossa adoração, a nossa devoção ao Senhor, com essa atitude de vir ao gasofilaço, consagrar aquilo que o Senhor permite chegar às nossas mãos. Sabemos que não é nosso, mas é prazeroso fazer isso, é prazeroso vir no teu altar e consagrar aquilo que o Senhor permitiu chegar às nossas mãos. Senhor, recebe, porque Tu és digno e Tu és merecedor de toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade para vir. Vamos cantar ao Senhor com essa canção. Fique à vontade. Prova de Ti é viver pra sempre. Beber de Ti é não ter mais sede. Creia nisso. Tocar em Ti é ser curado e ouvir Tua voz é encontrar descanso. Fazemos essa declaração. Pra onde iremos se só Tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida Tu és. Pra onde iremos se só Tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Pra onde iremos se só Tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida Tu és. Pra onde iremos se só Tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, só Tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, vem me saciar. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, só Tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar. Pra onde iremos? Pra onde iremos se só Tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida Tu és. Pra onde iremos se só Tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Aleluia. Tu és, Senhor. Tu és o único caminho. Aleluia. Pão da vida que desceu do céu para mim e para você, Jesus Cristo. Vamos escutar a palavra de Deus? Pastor Lenor.
Soberano Deus e eterno Pai, apresento, Senhor Deus, o teu servo. Apresento, Pai, o teu escolhido, o qual o Espírito Santo capacita e usa como instrumento teu. E que o Senhor derrame, Senhor Deus Todo-Poderoso, mais e mais da tua palavra sobre a vida do teu servo. E que a tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, liberte os cativos e nos ensine, Senhor, a verdadeira verdade, que é a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Podem sentar um pouquinho? Nós queremos Oi. Queremos registrar a presença dos convidados do ED, senhor Leonardo e Vaulídia, é isso? São convidados. Muito obrigado pela presença de vocês. Para nós é uma grande alegria recebê-los entre nós. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade na casa de Deus. Tem mais pessoas nos visitando hoje à noite, não tem? Convidados? Ali uma família? Muito obrigado. Alguém, por favor, que está mais perto aí, pega o nome dessa família só para me apresentá-los à igreja, por favor. Não sei se são convidados de alguém ou se foi a convite do Espírito Santo. De qualquer forma, enquanto o nome chega aqui, eu quero agradecer a presença de todos, dessa família que nos visita hoje à noite. É uma alegria muito grande para nós dessa igreja recebê-los em nome de Jesus. Muito obrigado. E aos irmãos da igreja, você fez uma excelente escolha em ter vindo à casa de Deus hoje à noite. Eu só estou com medo de o barco virar, porque está só de um lado, né? Se virar é responsabilidade de vocês, né? Quando o barco está assim, lá do interior, quando a canoa está assim, ela vira e fica difícil para o timoneiro, porque a quilha fica fora, o timão fica fora e fica ruim de a gente guiar. Mas nós estamos falando de um assunto muito importante, que é sobre o Espírito Santo de Deus. Já tem alguns meses que a gente caminha por essa jornada para conhecermos aquele que nos guia, aquele que nos conduz, aquele que nos ensina e às vezes aquele que nos repreende de acordo com a sua vontade para o nosso próprio benefício. E aí você que está anotando, você que está acompanhando e está fazendo suas anotações num papel, na sua Bíblia mesmo, de qualquer forma que você esteja fazendo isso, eu quero pedir que você pegue agora o seu material para que você consiga. O culto de doutrina é um culto diferente. Nós temos aqui o seu Nestor, não é isso? A Rai e a Rayane. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos também o Leonardo e a Vaulídia. E eu gostaria de convidá-los a ficarem em pé, por favor, só para a igreja conhecê-los melhor. Muito obrigado pela presença mais uma vez. E a igreja agora fica de pé para nós saudarmos os nossos amigos e irmãos em Cristo. Eu costumo dizer que na igreja a gente nunca tem visitante, é convidado. Porque quando não é uma pessoa que convida, é o Espírito Santo que faz isso, né? Então, olhando para eles lá, levante sua mão, como se fosse você sendo recebido. Expresse o amor de Deus através dessa saudação e digam comigo assim: amados irmãos, é uma alegria conhecê-los. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem à vontade e voltem sempre. Amém. Aproveitando que você está de... Glória a Deus. Amém. Então aqui é o Leonardo, a Vaulídia, são amigos do Ed, é o seu Nestor, irmão Nestor, a irmã Rai e a irmã Rayane, muito obrigado pela presença, né? E o Lindomar não pôde vir, foi, Redivaldo? O Lindomar. Bom, pastora justificando a ausência, ela está muito ruim. Algumas pessoas tentaram falar com ela hoje e alguns aí viram que ela está meio... Não foi trabalhar, inclusive
vai ficar em casa amanhã também para se tratar. Por isso aqui eu justificando a sua ausência. Nós falamos nas últimas quartas-feiras sobre a atuação do Espírito Santo sobre um período na vida do povo de Deus no Antigo Testamento, especificamente sobre os juízes e os reis. Tivemos como exemplo ali o rei Saul, também tivemos como exemplo o rei Davi, e tivemos aí uma lista bem grande de juízes que durante o período dos juízes. E que período é esse, pastor? O período dos juízes, ele se define entre a saída do povo de Deus do Egito até a posse de Canaã. Durante esse tempo, mais de 400 anos se passaram, e ali o povo, ele era liderado por juízes. O ministério profético propriamente dito em si ainda não havia sido evidenciado, embora já uma vez aqui e ali Deus usasse algumas pessoas através do Espírito Santo, mas o ministério profético em si ainda não tinha sido de uma forma assim bem oficial e em forma de liderança da nação ainda não havia sido estabelecido oficialmente, embora sempre houvesse profeta em toda a história do povo de Deus. E ali no período dos juízes, Deus usa vários juízes: Sansão, Otiniel, Jefté, Gideão, Débora e tantos outros que, uma vez que o Espírito de Deus vinha sobre eles, eles efetuavam grandes coisas que só através do poder de Deus na vida deles seria possível eles realizarem. Que eram coisas assim que dependia de um milagre. E como o homem não pode fazer milagre, só Deus, nesse caso o Espírito de Deus vinha sobre essa pessoa escolhida, e a manifestação do Espírito Santo naquele período do Antigo Testamento era esporádica, ou seja, tinha uma missão para fazer, o Espírito de Deus vinha e habilitava aquela pessoa para uma determinada função, para um determinado serviço, para uma determinada tarefa. E aí nós falamos desse período aí, viemos desde a época da criação, o Espírito Santo se manifestando, falamos sobre o Espírito Santo dando ao homem vida e limite da sua vida. Gênesis no capítulo 6 fala disso aí, quando o Senhor disse que o Espírito dele não agiria mais sobre o homem. Vimos Deus, o Espírito de Deus atuando sobre a criação, tanto na criação como na renovação da terra. Salmos 104, passeamos ali por várias quartas-feiras falando sobre o Espírito Santo na criação. Depois falamos sobre a revelação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Falamos sobre as múltiplas manifestações do Espírito Santo e usamos o texto de Isaías capítulo 11, onde fala sobre o Espírito Santo. Falamos de Oséias e de Apocalipse, que fala sobre os 7 Espíritos, simbolizado por 7 olhos, que na verdade não são 7 seres, mas são 7 características do Espírito Santo revelada ali em Apocalipse, também em Oséias, e também tem em Ezequiel, mas quando a gente chega em Isaías no capítulo 11, mostra que quando se fala dos 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos, os 7 tochas, são símbolos do Espírito Santo, e que esses 7 que se fala não são 7 seres, mas 7 características do Espírito Santo, que está lá em Isaías no capítulo 11, quando diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de conselho, Espírito de inteligência, Espírito do Senhor, e assim sucessivamente. Não é? Então estou até com o texto aberto aqui, ó. Isaías, confira aí. Isso aqui é só recapitulação, porque o assunto, já vamos entrar no assunto da manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento no ministério profético. E vamos começar daqui esse ponto. Mas em Isaías, no capítulo 11, versículos 1 e 2, nós vamos ler esse texto para conferir o Espírito de Deus em 7 manifestações específicas, que eu volto a dizer, lá em Oséias, lá em Apocalipse e lá em Ezequiel fala de 7 espíritos, ou 7 olhos, ou 7 tochas.
que é um Espírito apenas, que é o Espírito Santo, mas que se apresenta de forma múltipla na manifestação do seu caráter e da sua natureza eterna e divina. Leiam comigo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, número 1, Espírito do Senhor. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Não são 7 seres, mas são, repito, 7 características, qualidade, virtudes ou manifestações do Espírito Santo de Deus. E aqui isso aqui já ficou muito bem esclarecido, eu acredito. Conversei com o irmão, que ele disse, pastor, quando chegou na parte dos 7 espíritos, deu nó na tripa, não foi nem na mente, foi na tripa que deu. E a gente vai desatar esse nó com cuidado. Aí fomos trabalhando, e está provado aqui que não existe 7 espíritos, mas é a expressão da palavra que fala sobre as 7 formas como o Espírito foi revelado para nós. Não são apenas 7, tá, amados? Mas é o que a Bíblia trata e a gente não vai passar do que está aqui. É perigoso passar do que está aqui. A Bíblia diz que se a gente passar, aumenta o juízo. E aquilo que a gente tira do galardão. Então eu não quero nem para lá nem para cá. É melhor a gente ficar quietinho, né? E aí se vier na sua cabeça aquelas indagações absurdas e tal, que não está aqui, aí você recorre ao texto que eu chamo de botão de emergência, que é o botão vermelho. Vai lá para Deuteronômio 29, 29. Vai lá, que é para você saber onde é que está o botão de emergência. Que a mente da gente é terrível, a gente, mente divaga. Se Deus está sentado, como é o trono dele, que tamanho é, que cor que é, que altura que é. Se fosse para a gente saber, estava aqui na Bíblia, né? A gente só sabe que quando fala de trono, não está falando de um móvel, está falando de uma autoridade eterna e suprema. Glória a Deus, amém? Então olha aí, quando a sua mente começar a querer devagar, aí você corre, Deuteronômio 29, 29, que é o botão de emergência. Quem aqui gosta de ir no shopping, subir naquela escada rolante assim, vai e volta, liso e confiado, mas está lá. Né? O pessoal pensa até que você tem dinheiro, levanta a mão assim. Gosta de ir lá no shopping, né? Só vir entrar liso, doido que alguém encontre um conhecido, vamos tomar uma merenda, mas não paga não, quem paga é o outro. Né? Você já reparou que toda escada, tanto na subida quanto na descida, tem um botão de emergência? Quem já observou isso? É bom observar. Tem um botão, qualquer coisa, você apertou ali, ela trava. A questão do acidente, alguma coisa parecida. Então, na vida espiritual também é assim, amado. Porque se a gente não tiver esse cuidado, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui muito séria. É aí que se formam as heresias. Nesses pensamentos assim que fogem da palavra, e a gente começa a querer achar coisas e coisas, e aí a gente se perde, e foi assim que grandes homens se perderam. Quem lembra aqui do Jim Jones? Ouviu falar da história do Jim Jones? Vou relembrar sua mente. Um grande pastor americano, Jim Jones, um homem de Deus, cheio da graça de Deus. Como diz aí o termo, viajou na maionese. Não foi para Deuteronômio 29, 29. Profetizou algo que não existia, profecia do coração dele. Disse que o arrebatamento seria dia X. Pegou toda a sua congregação de mais de 1000 pessoas, envenenou o vinho e tomou com todo mundo. E morreu todo mundo e Jesus não voltou. O que foi isso? Fruto da mente. Nossa mente é muito perigosa, mano. Nossa mente é um campo de batalha. Nós precisamos guardar a nossa mente. E pedir ao Espírito Santo que guarde a nossa mente. Para a gente não começar a inventar coisas, né? Porque muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, a gente pega texto da Bíblia para tirar proveito dele, tirar vantagem. Muitos homens isso vinha muito bem. Aí Satanás veio, soprou na mente alguma coisa, e ele pegou aquele texto e começou a aplicar aquele texto para explorar as pessoas. Porque eu fiz um teste no acampamento lá na igreja, no acampamento da igreja. Estava todo mundo na fila, não era? Para almoçar? Quem lembra daquele teste que eu fiz? Volta todo mundo para a mesa. Todo mundo voltou para a mesa. E estava esperando alguma coisa, não era? Senão era só para ver se vocês iam mesmo.
E aí o professor uma vez fez um teste com a gente na faculdade. Ele disse, vocês podem levantar e ficar de costas para mim, levantar a cadeira? É o professor, eu sou aluno, levantamos, de costas, levantamos a cadeira. Ele pode colocar a cadeira e sentar. Para que era? Não, não é nada não. Só estava vendo se eu conseguia manipular vocês. Então nós temos que ter muito cuidado. Esse lugar aqui que a gente ensina tem que ter muita responsabilidade. Se não tem certeza, não fale. É por isso que às vezes as pessoas chegam comigo, pastor, isso aqui. Eu digo, eu vou pesquisar, vou estudar, e eu não tenho resposta para tudo, né? Até ver muitas vezes é sonho, né? Pastor, eu sonhei com um gato preto, é um animal. Eu só vou dizer que é um animal. Eu não vou saber dizer o que significa o gato preto. Só vou dizer que é uma criação de Deus, né? Pronto. Então, meus amados irmãos, que às vezes a gente não quer dar uma de menos espiritual. Bom, é o pastor. O pastor é assim com o homem. O pastor sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Só quem sabe tudo é quem é tudo. Que é Deus e o Espírito Santo. Não é isso? E eu já vi gente falando um monte de besteira porque não queria ficar, digamos assim, que a pessoa julgasse. Poxa, eu achei que o fulano sabia isso aí, não sabe. Aí ele criou uma história, fez aquela coisa toda. E isso aí não é muito bom que seja dessa maneira. Então, leram aí Deuteronômio 29, 29? O que é que diz? Aí o botão da emergência. Tá, o negócio tá saindo fora da Bíblia, tá ficando perigoso, sua mente está começando a ferver, aperte esse botão. Se fosse para mim saber, Deus teria colocado na palavra. Como não está na palavra, né? Já viram aquela pergunta boba que até na internet tem? Quem era a mulher de Caim? Se Deus quisesse que eu soubesse o nome dela, estaria aqui. Aí você vai fazer 7 dias de jejum e oração para Deus revelar o nome da mulher de Caim. Para quê? Com que propósito? Deus vai perder tempo com isso? De forma nenhuma. Então, o Espírito Santo no ministério profético. Anote aí que a gente vai andar aqui algumas quartas-feiras, porque esse assunto é muito rico. E talvez até alguém esteja perguntando por que a igreja está caminhando com esse assunto há mais de 3 ou 4 meses. Que nós queremos, pela graça de Deus, organizar aqui na igreja, não sei se vai ser aqui, num sítio, num acampamento, não sei, um grande momento de busca do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, mas é preciso a gente conhecer. Eu não quero que você vá para lá perdido, né? Porque uma vez o irmão estava numa vigília, e o maior sonho dele era ser batizado com o Espírito Santo. E a vigília começou às 11 horas da noite. E eu estava lá nessa vigília, mas quem estava conduzindo era uma outra pessoa. Eu estava apenas como alguém que ia orar, buscar Deus naquele momento ali. E aí nós fizemos aquele grande círculo, aí começamos a orar, e o irmão foi lá com esse irmão e conversou com ele e disse assim: qual é o seu desejo, meu irmão? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então busque, você vai ser. E aí começamos a orar, o fogo começou a fluir. Aí quando deu lá para 1 hora da manhã, o irmão olhou, ele estava lá orando, buscando, foi lá com ele e disse: ei, meu irmão, como é que está? Ele disse: nada. Até agora nada. Disse: mas busca. E ele continuou buscando. Lá pelas 3 da manhã estava caindo brasa. Ele foi lá com ele. E aí, meu irmão, alguma coisa? Mas busca que é para você a promessa. Ele não tinha muito conhecimento, nem quem estava dirigindo, nem o irmão. 5 horas da manhã já não era mais brasa, era a labareda que estava caindo. E ele com a mão para cima assim disse: agora foi. Não é possível. Correu lá com ele e disse: ei, meu irmão, e agora? Estou com a falta de ar desgraçada, meu irmão, não sei o que está acontecendo comigo. Estava com falta de ar, não tinha nada a ver. Outras pessoas saem de uma oração porque o outro irmão falou em línguas perto dele e ele não falou. Porque falta conhecimento, que língua é um dom que ele dá para quem ele quer. Nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em dom de línguas, é 1, 2. Então, aí falta conhecimento, o irmão vai embora. E até se dizia muitas vezes porque o irmão aqui perto dele falou e eu não falei, porque estava bem pertinho dele. E eu às vezes acho que sou até mais espiritual do que aquele irmão. Então,
Nosso propósito com esses estudos sobre o Espírito Santo é fazer com que você e eu entendamos muito bem quem ele é, a sua sensibilidade, a sua educação, a sua fineza, a sua forma de tratar com a gente, para quando eu buscá-lo de forma correta, de forma bíblica, né? E é assim que a gente tem como propósito do nosso coração. O Espírito Santo no ministério profético. Mas eu queria, antes de entrar nos pontos onde o Espírito Santo agiu sobre os profetas do Antigo Testamento, e você anote aí, eu não sei se os meninos vão conseguir colocar para mim, eu quero primeiro as duas perguntas. O que é profecia? O que é profecia? Ora, se eu vou falar da atuação do ministério do Espírito Santo sobre o ministério profético, antes de falar sobre isso, eu preciso saber o que é profecia. O que é profecia, meus irmãos? Vejam aí. Podem ler, bem forte aí, vai lá. A profecia é uma mensagem de Deus. E tem a falsa profecia, que é do homem. Um dia uma falsa profeta foi 1h30 na minha casa. E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe quando é falso e quando é verdadeiro. E a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Ele confirma com o nosso Espírito. Ela foi lá 1h30 da manhã, eu achei estranho, apertou a campanha. Vou anotando aqui. E aí chegou lá e disse, pastor, não era pastor na época, disse, irmão, eu tenho uma profecia do Senhor. Eu digo, então entra, porque na rua não é lugar de a gente conversar. Ainda mais 1h30 da manhã. Entrou e entregou a profetada dela. E eu sabendo que não era de Deus, depois que ela terminou o recado dela, que não era do Senhor, eu disse, posso orar por você agora, profeta? Pode. Aí eu fiz uma oração com ela e o negócio não ficou muito bom pro lado dela não, depois de algum tempo. Então, a profecia, vamos ler de novo aqui, o que é? É a mensagem de Deus anunciada por meio de um profeta a respeito da vida religiosa ou espiritual e moral do seu povo. Primeira coisa que a gente aprende é que a profecia ela tem origem divina. Ela vem de Deus. É uma mensagem de Deus. E ela pode ser uma profecia coletiva, ou seja, para a congregação, quanto ela pode ser uma profecia pessoal. Deus levar uma palavra para uma determinada pessoa que faz parte do seu povo. Mas isso não quer dizer que o Espírito de Deus esteja limitado e só fale com o seu povo. Tem muitas narrativas bíblicas que Deus levantou profeta para as nações pagãs. Lembra de uma, Valmir? Nínive. Nínive dos assírios. Uma nação ímpia, impiedosa, implacável, maligna. Deus levanta quem? Jonas. Jonas vai lá e diga que eu vou subverter essa cidade, vou destruir essa cidade. E Jonas foi lá. Afora outras profecias que Deus manda através de um profeta, pode ser para uma nação, pode ser para uma pessoa, pode ser para um grupo de pessoas, pode ser para uma cidade, e assim sucessivamente. Então eu já começo aprendendo que a profecia, a verdadeira profecia, ela tem origem divina. Ela tem origem de Deus para o homem, e através de algum meio, Deus vai falar com essa pessoa. Quando a gente chegar mais para frente, nós vamos entender uma grande diferença que existe entre a profecia do Antigo Testamento e a profecia do Novo Testamento. Lá bem para frente a gente vai entender isso, que ela é bem diferente na sua manifestação, e muito diferente do que muitas pessoas hoje pensam que é a profecia e aguardam que ela seja manifesta apenas como foi manifesta no Antigo Testamento. A gente vai ver essa grande diferença que existe. Então, você já sabe, quando alguém chegar para você hoje
e dizer que tem uma palavra de Deus para você, uma profecia de Deus para você. Você que tem o Espírito Santo, e eu quero dizer uma coisa para nós, meus irmãos. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. A gente vai chegar lá também. Eu recebo o Espírito Santo quando eu me converto a Cristo. No momento que eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor, eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus, eu sou marcado pelo Espírito Santo, é como se fosse um selo na minha vida, é claro que não é físico, é espiritual, e ele vem habitar em mim. Porque se não fosse assim, a nossa vida não sofreria transformação. Porque quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo, lógico, através de que meios? Da palavra principalmente, da vida com Deus, da vinda à igreja para aprender. Porque através da palavra de Deus, o Espírito Santo usa a Bíblia como ferramenta para ir forjando o nosso caráter. Porque ele mostra as verdades que nós não conhecíamos. E você olha para você mesmo e diz assim, meu Deus, eu fazia aquilo com tanta, assim, sabe, com tanta certeza de que não era errado. Para mim, todo mundo fazia, então eu vou fazer também. Mas quando eu me deparei com a palavra, que eu li na palavra, que aquilo ali não deve ser o procedimento de um cristão, houve dentro de mim alguma coisa que aconteceu e eu comecei a lutar para não fazer mais aquilo, ou não ser mais aquela pessoa, ou não ter mais aquele tipo de comportamento. E que força era essa que estava agindo dentro de você? O Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que só ele convence o homem. O papel de convencer uma pessoa não é do homem. O homem abre a boca, o homem fala, o homem dá o recado de Deus. O profeta não convertia ninguém. O profeta não tinha autoridade para forçar ninguém a aceitar a palavra e obedecer a palavra. O profeta, ele é um menino de recado. Deus chama um profeta e diz, vá lá e faça isso. E não é dado ao profeta o direito de dizer, Deus, mas o que é que vai acontecer? Vão aceitar? Vão me receber? E tinha casos na Bíblia que Deus, conhecendo o coração do profeta e do povo, ele já avisava, olha, vai, mas eles não vão aceitar a palavra. Ezequiel foi um. Já pensou? É muita obediência. E talvez se Deus dissesse assim, olha, vai lá no Iranduba e anuncia a minha palavra, mas ainda vão jogar pedra em ti, tomate podre, girimum podre, não vão crer em nada não, vão te botar para correr de lá. Eu digo, então não vou não. O que eu vou fazer lá, Senhor? O Senhor já está me dizendo que não vão se converter. Mas o profeta não tem direito de discutir com Deus. Ele só tem que entregar a mensagem que Deus está dando, seja para uma pessoa, seja para uma igreja, seja para um povo, seja para uma nação. Esse é o ofício do profeta. Então, a profecia é uma mensagem de Deus. E eu queria dizer uma coisa para nós aqui, amados. Peça muito discernimento de Deus para você não falar em nome do Senhor aquilo que é do seu coração. Porque de um tempo para cá, e a gente tem que admitir isso, e tudo isso é para que a gente conserte a nossa doutrina, que de uma época para cá ela foi muito defasada, a nossa doutrina cristã. Ela começou, ao invés de ser uma doutrina que transforma, ela começou a ser uma doutrina do positivismo. Não diga isso não, irmão, diga só isso. Não diga isso não, porque isso vai acontecer. Isso não está na palavra, amado. A Bíblia é prática, a palavra de Deus é prática. Obediência, vida. Desobediência, morte. Porque se esse monte de palavreado funcionasse de alguma forma, quando alguém jogasse uma praga em você, pegaria. Mas pelo contrário, o que a Bíblia diz sobre isso? Que nem sobre nós não vale encantamento. Então se eu for trabalhar essa questão, olha, se alguém disser uma palavra assim para ti, repreende, faz isso e aquilo, não, eu nem preciso. Há um sangue sobre mim, que é o sangue de Jesus, que me mantém isento disso. Você crê nisso ou não crê? E se você não crê, vai ter que fazer figa, andar com pé de coelho, um galho de arruda na orelha. Né? Alguém trouxe o galho de arruda hoje? Não avisei, né? Vocês tragam na outra quarta-feira galho de arruda aqui na orelha para evitar mal olhado? Não tem isso, amado.
A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, ele acampa anjos e ninguém toca. Acabou. Mas de um tempo para cá, a doutrina da igreja, ela se tornou uma doutrina muito mística, inclusive. Lembra que eu falei, eu recebo e pula lá em cima, né? Não existe isso. Deus não está condicionado a atitudes nossas no sentido assim, eu vou fazer isso aqui certinho, não. Primeiro que tudo que a gente recebe é por misericórdia. Nós não somos merecedores de nada. Hoje eu fui inaugurar uma loja de uma família e falei exatamente sobre isso. Tudo é a generosidade de Deus. E por que a gente está resgatando essa doutrina, a sã doutrina? Porque a gente está muito desvirtuado da verdadeira doutrina da palavra de Deus como cristão, como igreja. E é preciso que a gente resgate isso. E muitas coisas foram acrescentadas na vida da igreja nesses últimos anos, que em alguns casos, meus irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Alguém disse um dia desse, não fui eu, vou só repetir a frase. Se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco, nós estaremos fazendo o que a igreja fez há muitos séculos atrás. Porque você já viu venda de lenço, venda de água, de areia, de terra. Ou eu estou falando algo que vocês nunca ouviram falar? Pois é. Mas isso não aconteceu alguns séculos atrás? Vocês lembram? Ou não? Lembram? Cada tilintar de moeda no fundo do cofre é uma alma que sai do purgatório. E aí a coisa foi. E às vezes as pessoas que estão caminhando em direção a essas distorções, elas nem estão enxergando. Estão tão cegas por algum objetivo que não estão percebendo. E de repente a gente está fora da rota de Deus. Então é importante a gente resgatar a doutrina, a sã doutrina, a doutrina que Cristo deixou para a igreja através das revelações ao grande apóstolo Paulo, que foi aquele que o Espírito Santo usou para organizar a igreja na sua doutrina, na sua funcionalidade. Não foi Jesus, gente. Jesus só institui a sua igreja e ensina para a igreja o quê? Pregar e batizar. Aí Paulo vem, recebe a revelação do Espírito de Deus e organiza toda a parte funcional da igreja. E fala de dons, e fala de cargos, e fala de funções, e fala de liderança. E fala da igreja de uma forma eclesiástica. Jesus não se preocupou com isso, não. A missão de Jesus foi, ele veio, vou morrer por vocês, vou instituir a minha igreja, vou dar a minha palavra de que eu vou defendê-la e as portas do inferno não vão vencê-la, e toque o barco. Aí Paulo vem e organiza a questão eclesiástica da igreja, questão ministerial e tudo mais, de acordo com a vontade de Deus. Então, a profecia é uma mensagem de Deus. Como é que a profecia acontece nos dias de hoje? É da mesma forma do Antigo Testamento? Não, e você vai saber isso daqui a umas quartas-feiras para frente. Muito bem. Então, a profecia é uma mensagem de Deus. E o que é o profeta? O que é o profeta? Muito bem. Os profetas do Antigo Testamento, olha para cá, eles não eram intérpretes, porque não havia o texto. Olha só, leia o segundo ponto aqui, o que diz? O que mais? Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu, nesse exato momento. O que eu estou fazendo aqui? Então, eu sou um profeta intérprete do que já está escrito e do que já foi profetizado por esses homens do passado. Então, vejam que existe uma diferença, que é o que a gente vai entrar com mais minúcias no outro assunto, sobre a diferença da profecia do Antigo Testamento e a diferença e a realidade do Novo Testamento. Então, o profeta ele não pegava um texto, lia e pregava, porque não existia o texto. E aí nós temos exemplo de vários homens na Bíblia
receberam a revelação divina, a mensagem divina e profetizaram. Eles eram porta-vozes. Deus revelava a eles por meio do Espírito Santo, e todos os profetas, de acordo com Pedro, profetizaram pelo Espírito Santo. Nem todos está aparecendo ali. Se você for pegar uma lista dos profetas, nem sempre os livros vão dizer que eles estavam profetizando pelo Espírito Santo, salvo alguns que nós separamos aí, mas a verdade é que todos eles receberam de Deus a mensagem divina. Eles não interpretaram, receberam e foram assim. Bom, o que significa isso, então? Eles falavam o texto de forma literal. Do jeito que Deus mandava, eles pregavam. Não estava aqui no papel. Bom, o Espírito de Deus está sobre mim, o profeta Isaías falou, agora eu vou aplicar aqui para a igreja nesse nosso tempo. Não. O Senhor vinha e dizia: vá na nação tal, no povo tal, com a pessoa tal, e diga para ele isso, isso e isso. E ele chegava lá, falava com todas as letras. Vamos citar um exemplo aqui, o profeta Natã. O Senhor disse assim: vá lá com Davi, o rei de Israel, e você vai falar de uma parábola para ele. Cria uma história dessa maneira aqui. Lembra daquela história? Aí ele foi lá, entrou lá na presença do rei, e disse: olha, rei, tem uma história, é uma história assim, assim, e tal, isso. E aí Davi ficou irado. Esse homem tem que morrer. Ele disse: pois é, assim diz o Senhor. Inclusive, essa era a frase que caracterizava a palavra profética. Não estava aqui no meu roteiro, mas deixa eu colocar para vocês uma coisa. O profeta, ele tinha um gesto. E uma pessoa muito feliz, aí eu não lembro qual foi o livro ou revista que eu li, aparece o braço do profeta estendido. Sempre que eles falavam, eles estendiam o braço e apontavam e diziam: assim diz o Senhor. Então, quando as pessoas viam isso num profeta, eles já sabiam que era uma mensagem de Deus de fato. Havia assim uma palavra de muita autoridade vinda da parte do profeta. E aí Natã conclui dizendo: assim diz o Senhor, eu te dei o rei de Israel, eu te dei isso, 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 e te acrescentaria mais não sei o que, mas tu fizestes isso, assim e tal. E ele diz: esse homem é você. Diga, meu filho. Só no Novo Testamento nós vamos descobrir isso aí. Não todas as quartas-feiras, não é só na outra não. Ela já entendeu a mensagem, né? Fala para o pessoal o que, é que tem que fazer para entender aí, né? É isso aí, ó. Já está profetizando, vai vir nas outras, né? Então é isso. É isso aí, mano. Só um minutinho, Elisa, só para pegar. O evangelismo é uma profecia interpretada, porque o anúncio do evangelho já foi feito, Cristo já veio, a profecia já se cumpriu do Salvador. Então agora eu vou pegar o quê? O texto, e vou profetizar na interpretação dele. É por isso que é diferente. Já me está fazendo falar o negócio. É por isso que é diferente. No Antigo Testamento, Deus vinha pelo Espírito Santo, falava, e eles transferiam o recado do jeito que ela vinha. Hoje a profecia já foi revelada, está tudo aqui. Aí o Espírito Santo vai me levar a um texto, seja para o evangelismo pessoal. Aí nós temos um grande exemplo no livro de Atos. Lembram? Ele estava lendo que livro? Naquela época já existiam os rolos escritos, né? Aí o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, do capítulo 53, que não existia capítulo naquela época também. Não existia capítulo nem versículo. Isso aqui é uma organização para a gente trabalhar melhor. Aí ele estava lendo lá. Aí o Espírito de Deus fala com quem? Como é o nome do rapaz? O Felipe, né? Vai lá para o deserto. Está deserto lá. Então o que eu vou fazer lá? Se está deserto. Não discutiu. Foi para lá. Chegou lá e encontrou o eunuco lendo o profeta Isaías no capítulo 53 para nós hoje. E aí ele vai correndo.
um preparo físico tremendo, mas não era dele, era o Espírito de Deus sobre ele. Vou já te dar a palavra. Aí ele foi e perguntou, tu está entendendo o que tu está lendo? Ele disse, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Se eu posso subir no carro? Pode. Subiu no carro e fez o quê? Profetizou. De que maneira? Interpretando o texto de Isaías, porque ele perguntou, ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aí ele foi, a Bíblia diz que ele discorre todos os profetas até chegar em Jesus. E o homem ali foi batizado nas águas como prova da sua conversão. Diga, filho. Uma profecia em forma de sonho. Sim. Exatamente. Exatamente. E foi pelo Espírito do Senhor, lembra? Que depois o próprio faraó diz assim, sobre quem poderia ficar esse cargo de tanta sabedoria, senão sobre esse homem que tem o Espírito do Senhor? Que era exatamente José. Então tinham essas situações que Deus falou não por meio de José, mas Deus revela a Faraó um tempo futuro. E ele conta o sonho e José interpreta a coisa que iria acontecer lá para frente. Se aqui eu abrisse um parênteses para falar 10 minutos sobre a volta de Jesus, eu estaria profetizando, mas interpretando um texto que já está na palavra, dizendo que um dia Jesus vai voltar. Tudo certo até aí, amado? Então, olha ali. O profeta do Antigo Testamento, ele é um porta-voz. Ele ouve de Deus uma mensagem explícita e ele repete. Ele chega com o povo e fala exatamente o texto, a frase, o juízo, a sentença ou a palavra de bênção, conforme for o caso, para aquele que Deus está destinando essa mensagem. Vamos ver uma coisa aqui em Números 11, 29. Olha só o que diz aqui, para a gente entender no Antigo Testamento. Vamos lá, minha gente. Acorda os meninos aí, Jonilson, por favor. Acorda os meninos aí. Números. Tem que tirar esse colchonete daí de dentro, rapaz. No capítulo 11, 29 de Números, vamos ler aqui. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como o responsável pela profecia é o Espírito Santo. É a ele atribuído, porque a profecia, meus irmãos, deixa vocês procurarem logo para a gente poder, vocês olharem para mim para fazer uma pergunta aqui. Achou aí? Não. Qual foi o texto que eu falei para vocês? 29. Então olhe para mim aqui antes de eu falar. Uma profecia seria um ato de inteligência? Sim. De conhecimento? Sim. De revelação? Sim. E os espíritos, entre aspas, que não são os espíritos, mas que se fala em Isaías 11, não trata de conhecimento? Não trata de inteligência? Então, o Espírito de Deus é responsável por toda a revelação da palavra, por toda a revelação profética. E olha só uma coisa aqui em Números 11, 29. Vamos lá, então? Podem ler comigo? Todo mundo encontrou? Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse o quê? E que o Senhor lhe desse? Nesse texto, Moisés está dizendo, aqui, que se o Espírito Santo estivesse sobre todos, como ele gostaria, todos seriam profetas. Porque uma pessoa estava profetizando no arraial, e o auxiliar de Moisés ficou enciumado e foi lá. E ele disse, tu está com ciúme por mim? Tu gostaria que só eu tivesse o Espírito Santo? Tu gostaria que só eu fosse profeta? Como eu gostaria que todo o povo do Senhor tivesse o Espírito Santo para ser profeta? Muito bem. 1 Samuel
19 e 20. Conseguiram aí? Alinhar ainda não? Acharam aí? Primeiro Samuel 19 e 20, não é isso? Esse texto, inclusive, é um texto, amados, que serve para a gente aprender uma coisa. Na nossa mente limitada, e a gente que gosta de criar padrões e tudo, a gente fica pensando assim: o Espírito de Deus não usaria fulano de tal. A gente não pensa assim muitas vezes? Olha, não é possível que seja o Espírito Santo falando. Mas ele não usou uma jumenta, minha gente. Lembra da história da jumenta? Aquela jumenta falou por si mesma ou teve alguma coisa que fez com que aquela jumenta falasse? Quem foi? O Espírito de Deus. Então, para você não se escandalizar, vai ter casos na Bíblia que você vai ver pessoas que nós julgávamos não poder receber o Espírito Santo, porque a gente pensa assim: amados, o Espírito Santo não é recebido e não é dado por Deus, não é recebido por mim porque eu sou merecedor. Não é isso não. Ele dá, Deus é livre. Ele dá o seu Espírito a quem Ele quer. Olha o que diz o texto aqui. Vamos lá então? Leiam comigo. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando. Para só um pouquinho aí. Um grupo de profetas, porque já existia a escola de profetas aqui. Então eles estavam lá, na presença do Senhor, adorando e profetizando. Vamos considerar que esses outros que chegaram lá não eram profetas. Era um povo de Israel, um povo simples, um povo que não tinha nada a ver com o ministério profético. Mas vamos ver o que foi que aconteceu aqui. O que mais? O Espírito de Deus desceu também sobre aqueles homens e eles também profetizaram. O que é que nós aprendemos com esse texto? Que o Espírito de Deus é livre, tem plena autonomia para se derramar sobre quem Ele quiser. Inclusive para deixar o coração... Eu sei que isso que eu vou dizer para você talvez seja uma coisa até que você vá duvidar e é um direito seu, mas até para endurecer o coração do homem para um propósito de Deus. Nós não temos conhecimento, a nossa mente não tem capacidade para mensurar o que Deus pode fazer com um determinado fim. Quantas vezes Deus endurece o coração de Faraó, meus irmãos? 9, porque na 10ª ele não aguentou mais. E quem é que endureceu o coração de Faraó? Não está no texto, mas era o Espírito de Deus trabalhando. Endurecia para quê? Para mostrar um milagre maior. Quantas vezes nós estamos pedindo uma coisa para agora e Deus não faz agora porque Ele quer fazer algo maior? Amém? Quantas vezes eu estou pedindo um milagre, uma coisa agora e Deus não dá hoje, mas vai dar daqui a um mês porque a glória vai ser maior. E isso às vezes a gente não entende. Então presta atenção, que Deus é livre para usar o que Ele quer. Lembra do rei Ciro? O rei Ciro era um rei pagão. Mas Deus chama Ciro de quê? Isaías, de meu servo. E foi Ciro que ordenou a reconstrução do templo de Jerusalém. Deu ordem, decretou. Quem quisesse voltar para Jerusalém, quem quisesse levantar a casa, ele disse: eu mesmo, da minha parte, do meu dinheiro, vou custear parte da obra. O que foi isso? O Espírito de Deus no coração do rei Ciro, que era um pagão. Amados, a promessa do Espírito Santo é para toda a raça humana. Agora, claro que muitos não querem. A salvação é para todo homem? Sim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, todas as pessoas, de todas as raças. E a Bíblia também diz que não é da vontade de Deus que nenhum se perca, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque rejeitaram o Senhor Jesus. Então, esse texto que a gente fecha, a palavra de hoje, é para a gente entender
a ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento e que Deus agia para um determinado propósito e como ele queria agir, porque ele é livre para fazer as coisas sem pedir conselho, né? E aí vem a palavra de Deus no capítulo 40 de Isaías, a partir do versículo 12, quando ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor, com quem ele tomou conselho. Isso é para a gente aprender, que o Espírito de Deus tem plena autonomia. E ali, os profetas estavam profetizando na casa dos profetas, no seminário, e aí Saul manda os mensageiros lá, inclusive mandou lá para pegar Davi, para mandar matar. O que aconteceu para livrar a vida de Davi? O Espírito de Deus veio sobre os profetas, sobre os homens, os soldados, e quando Saul procurou, eles estavam no meio do povo profetizando, cheio da bênção de Deus. E depois Saul disse: então vou eu mesmo. E quando chegou lá também ele profetizou. Que Deus nos ajude a entender tudo isso, a autonomia de Deus, a liberdade de Deus em agir, e nós estamos tratando do assunto do ministério do Espírito Santo, no ministério profético do Antigo Testamento. Na quarta-feira que vem nós vamos falar dessa ação na vida de Elias, na vida de Azarias, na vida de Jaziel, na vida de Zacarias e na vida de Ezequiel, conforme o tempo nos permitir. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.